Bom dia, Maíra. Bom dia a todos. Choveu muito nessa madrugada aqui em Salvador. Várias ruas ficaram alagadas, inclusive a Avenida Antônio Carlos Magalhães, que ficou com as duas pistas completamente tomadas pela água. Os motoristas que trafegavam pela ACM tiveram que abandonar seus carros. Além dos alagamentos, duas casas desabaram por causa da chuva, mas a Defesa Civil informou que ninguém ficou ferido. A previsão para todo o estado é de mais chuva até o próximo domingo, mas mesmo assim, o problema da seca deve continuar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas na Bahia só são consideradas pontuais e o índice pluviométrico está abaixo do previsto para o semestre. Maíra. Os aposentados que continuam trabalhando e pagam a contribuição ao INSS podem ter reembolso do valor. O projeto de lei foi criado pelo senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, e deve garantir a um aposentado com salário de R$1.000, por exemplo, um reembolso de R$ 5.200 em um período de 5 anos. A medida já foi aprovada pelo Senado, mas ainda deve ser analisada em 2 comissões. De Brasília, Amanda Lima para o Jornal da Unesp. O Palmeiras encara o já eliminado Sporting Cristal em busca da confirmação do primeiro lugar no Grupo 2 da Libertadores. O técnico Gilson Kleina decidiu poupar Henrique e Vinícius, que estão pendurados, para evitar possíveis suspensões na próxima fase. O Verdão deve vir a campo hoje com Fernando Praz no gol, Ayrton, Maurício Ramos, Wilson e Marcelo Oliveira na defesa, Márcio Araújo, Charles, Souza, Juninho e Rony no meio e Caio no ataque. A partida é logo mais, às 7h45 da noite, com transmissão ao vivo pelo Sport TV. Eu sou Felipe Weitzman, direto de Lima, para o Arena. Bom dia, Maíra. Em Bauru, os contribuintes têm até o dia 29 de abril para pagar a parcela única do IPTU, com 10% de desconto, ou a primeira parcela para quem optou pelo parcelamento do imposto. O prazo, com término previsto para o dia 15, foi prorrogado, devido ao atraso da entrega dos carnês a uma parte da população. No entanto, até o dia 29, o pagamento deve ser feito somente nas agências da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas, sem prejuízo no desconto ou acréscimos. Maíra. Um forte tremor de terra assustou nesta quinta-feira os moradores de Montes Claros, Minas Gerais. O abalo ocorreu às 7h11 desta manhã e atingiu 3,8 graus na escala Richter. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o foco do tremor foi aqui, no bairro Vila Atlântida, na região noroeste. Mas moradores de pelo menos 11 bairros sentiram o abalo em outros pontos da cidade. O último tremor de terra registrado em Montes Claros foi em dezembro de 2012. Até o momento, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 200 ligações. Ainda não há registros de ocorrências com vítimas. Carolina Baldim para o Jornal Hoje. Na noite de quarta-feira, 4 pessoas morreram e 7 ficaram feridas a tiros em Osasco e Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. A polícia trabalha com a hipótese de uma relação entre as 11 ocorrências. Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas hospitalizadas. Os casos serão investigados pelo 1º DP de Osasco e Carapicuíba. A primeira ocorrência foi registrada aqui em Osasco. 4 pessoas foram baleadas. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. 5 minutos depois do primeiro ataque, a PM foi chamada até Carapicuíba, onde 6 pessoas foram atingidas em um bar da região. 3 deles morreram. Para o delegado Daniel Gonçalves, que fez o boletim de ocorrência, os atentados nos 2 municípios podem ter uma relação. O mesmo veículo, um Vectra prata, foi visto em ambos os locais. Mariana Torres para o Jornal da Manhã. Em meio à frota crescente de carros e motos e à imprudência de motoristas e pedestres, já foram registradas 6 mortes pelas ruas da cidade desde o começo do ano. Em 3 meses, o número de atropelamentos é o mesmo do ano passado inteiro, o que deixa o governo em sinal de alerta. O uso de celular nas ruas foi apontado como um dos agravantes da situação. Os transeuntes se distraem enquanto digitam mensagens no aparelho e acabam atravessando sem olhar para os lados. Os motoristas também têm sua culpa. No horário de rush, excedem o limite de velocidade. Maria Eduarda Morim para o Jornal Pitangueiras. No último domingo, milhares de opositores ao casamento entre pessoas do mesmo sexo saíram às ruas em Paris. Os manifestantes agitavam bandeiras azuis e rosas. Era um protesto contra a aprovação da lei que permite a união e a adoção de crianças por casais homoafetivos. 50 mil manifestantes se concentraram atrás de uma faixa com os dizeres: "Tudo nasceu de uma mãe e um pai". Eles alegam ser antidemocrática essa mudança social tão fundamental sem a realização de um referendo. A aprovação da lei foi agilizada para impedir uma grande manifestação no fim de abril.
O protesto representa mais um episódio de muitas manifestações da oposição nos últimos meses. Elas vêm manchando a principal proposta de reforma social do presidente François Hollande. Paula Reis para o Jornal da Manhã. Bom dia. Hoje começam as inscrições para mais de 90 concursos públicos em todo o país. São mais de 10 mil vagas. A maioria delas são para cargos da Polícia Militar, da Marinha e da Aeronáutica. No estado do Espírito Santo, os salários no Ministério Público chegam a quase R$23 mil. Mais informações sobre as vagas e os editais podem ser encontradas no site concursosnobrasil.com.br. Isadora de Moura para o Jornal Unesp. Maíra, a ordem por aqui na Prefeitura é economizar. O prefeito Rodrigo Agostinho e os secretários municipais se reuniram hoje pela manhã para discutir o orçamento da cidade. O grande ponto da discussão foi o controle das despesas de Bauru. Segundo Agostinho, a arrecadação desse ano é abaixo do previsto e o crescimento de Bauru será inferior aos 3% esperados para 2013. Além disso, o prefeito pediu um balanço sobre as atividades das secretarias em 2012. A intenção de Agostinho é prestar contas aos bauruenses. O secretário de Finanças de Bauru anunciou que está trabalhando para aumentar a receita da cidade. Gabriel Oliveira, para o Jornal da Unesp. O número de mortos por atropelamento nos 3 primeiros meses de 2013 já ultrapassa o número registrado durante todo o ano de 2012. Segundo a Polícia Militar, já são 7 atropelamentos com 6 vítimas fatais. Para o comandante do pelotão de trânsito da PM, José Sérgio de Souza, é difícil apontar um único fator para o aumento dos atropelamentos na cidade e uma das possíveis causas seria o aumento da frota. Eu conversei com algumas pessoas que passaram por aqui hoje cedo, que me disseram que a falta de passarela nas rodovias e de calçadas em alguns trechos da cidade contribuem também para o risco de acidentes. É com você, Maíra. O estupro coletivo que aconteceu na Índia, no final de 2012, deu início à discussão sobre a defesa das mulheres no caso de uma tentativa de estupro. Depois de ouvirem relatos de mulheres que viviam em abrigos e sofreram com assédio sexual, um grupo de universitários indianos desenvolveu um protótipo de sutiã que dá choques de 3.800 kV em quem tentar apalpar, apertar ou beliscar os seios da mulher. Além de dar choques em possíveis estupradores, o sutiã também é capaz de enviar uma mensagem de texto para algum parente ou amigo e também para a polícia, informando a localização exata da vítima. O sutiã se junta a uma outra invenção na tentativa de evitar os brutais estupros que ocorrem pelo mundo, a camisinha Raypex, que surgiu em 2006. O dispositivo, uma camisinha feminina com dentes internos que machucam o agressor quando ele retira o membro de dentro da vítima, causa dor e chega a impossibilitá-lo de urinar. O que se espera, na verdade, é que não sejam necessários recursos para que os estupros parem de acontecer. Vândalos incendiaram e explodiram na madrugada de hoje contêineres de lixo da Escola Municipal Edemir Antônio de Giampetri, aqui na Vila Barão. Além do lixo que ficou espalhado, as paredes também foram danificadas. A Prefeitura informou que os reparos necessários já estão sendo providenciados. Os autores do vandalismo ainda não foram identificados e a Polícia Civil irá contar com a ajuda da Guarda Civil Municipal para auxiliar nas investigações. De acordo com a Secretaria de Educação do município, o acontecimento não prejudicou o andamento das aulas. A escola terá o patrulhamento reforçado pela Guarda Civil Municipal. É com você, Maíra. Os 23 policiais condenados a 156 anos de prisão por conta dos massacres do Carandiru ficarão atrás das grades por apenas 5 anos em regime integral. Isso porque os condenados podem pedir mudança de regime semiaberto após cumprir 3% da pena. Ontem pela madrugada, o promotor do processo, Márcio Frige, explicou aqui no Tribunal de Justiça que o cálculo de 3% é feito com base em 30 anos, ou seja, a pena máxima para presos no Brasil. Os 23 policiais foram condenados pela morte de 111 detentos no presídio de Carandiru 20 anos atrás. Aqui é Wagner Alves para o Jornal do Maguila. É com você, Gabriel. Amanhã é dia do índio e, para comemorar, uma aldeia daqui de Avaí vai realizar um grande evento. Serão 3 dias de festa com diversas atividades culturais. Entre os destaques da programação estão palestras sobre a cultura indígena, apresentações de teatro e danças típicas. Além disso, será feita uma competição de arco e flecha, seguida do jantar, que vai ser servido gratuitamente aos visitantes do primeiro dia. O evento será realizado na aldeia de Equeruá, que fica na reserva indígena da cidade, e tem início às 8 da manhã. Os organizadores estimam a participação de cerca de 3 mil pessoas durante a festa. Para mais informações sobre o horário das atividades, acesse nosso site. Carolina Ito para o Jornal de Avaí.
Em Bauru, as erosões são um problema que estão presentes em vários bairros e também nos cartões postais da cidade. Aqui no Vitória Régia, as erosões causadas pela chuva deixam expostas as raízes das árvores e trazem perigo de acidentes para a população. O problema acontece porque a cidade foi construída em solo arenoso e, por isso, não resiste à ação das chuvas. O secretário do Meio Ambiente, Varcelay Gonçalves da Silva, garantiu que está se dedicando para aterrar os pontos de erosão pela cidade e que as chuvas frequentes atrasaram os trabalhos. O problema precisa de uma solução rápida, pois as erosões criam diversas armadilhas para quem transita a pé em locais afetados, como no Parque Vitória Régia. Amanda Tiengo para o Jornal da Unesp. Isso mesmo, Renan. O Rio Claro enfrenta o Red Bull Brasil no próximo sábado na cidade de Campinas, precisando de apenas 3 pontos para garantir o acesso. O Galo Azul deve contar com a mesma formação que iniciou a partida contra o próprio Red Bull na última rodada. O meia Jocinei, destaque da vitória por 3-1 com 2 gols, está confirmado como titular no fim de semana. Caso vença neste sábado, o Azulão garante o retorno ao Paulistão, que não disputa desde 2010. O jogo entre Red Bull Brasil e Rio Claro acontece às 5 da tarde no Moisés Lucarelli. Felipe Otarujo para o Jornal das Laranjas. Boa noite, Maíra. A Câmara acaba de aprovar o projeto de lei que diminui o acesso de novos partidos ao fundo partidário e ao tempo de propaganda em rádio e TV. A votação terminou com 240 votos a favor, 30 contra e 13 abstenções. Esse resultado prejudica diretamente a criação do novo partido da ex-senadora Marina Silva, influenciando a eleição de 2014. Marina é uma das principais concorrentes da presidente Dilma nas próximas eleições. Por causar muita polêmica, o clima aqui no Congresso é de assunto não terminado. Isis Rangel para o Jornal Pitangueiras. Bom dia, Felipe. A explosão foi provocada por um incêndio que aconteceu nessa fábrica, aqui na pequena cidade de West, no Texas. O fogo se espalhou durante a madrugada e só foi controlado agora há pouco. Segundo a polícia, 10 pessoas morreram no incidente e 160 ficaram feridas. A causa do incêndio ainda é desconhecida pelas autoridades. O sargento Patrick Swanton, que está no comando das investigações, afirmou que existe a possibilidade de atividade criminal. Renan Fantinato para o Jornal das Laranjas. Aqui na Venezuela, os ânimos estão exaltados. Nesta quarta-feira, apoiadores do candidato derrotado à presidência da Venezuela, Henrique Capriles, promoveram o terceiro panelaço da semana. O protesto é uma forma de apoiar o pedido oposicionista pela recontagem de 100% dos votos das eleições. O governo chavista respondeu a isso com um show de fogos de artifício e muito barulho de buzina aqui no centro da cidade. Também foi montado um palco onde artistas se revezavam para comemorar a vitória de Nicolás Maduro. No domingo, a Venezuela realizou as eleições presidenciais mais acirradas em décadas, com uma diferença de votos de 1,7%. O novo presidente tomará posse aqui em Caracas na sexta. Leonardo Manfred, direto da Venezuela, para o Jornal da Tarde.